Ô, rapaz, rapaga. Vamos falar então do quê? Da Coreia do Norte? Não. Eu vou continuar devendo o vídeo da Coreia do Norte porque eu quero fazer uma parada mais elaborada. Vai ser um vídeo bem mais comprido, bem mais longo. Vai durar uns 15 minutos, tá? Pra contar toda a história da Coreia do Norte. O que eu penso dessa possível guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Se vai rolar a Terceira Guerra Mundial ou não. Enfim, eu faço um vídeo específico sobre isso outro dia, tá? Hoje eu vou falar então do quê? Do caso do Zé Maier, mas não especificamente do Zé Maier. E sim uma coisinha que ele falou na declaração dele, né, na justificativa que ele deu para ter feito isso. Eu quero comentar um pouco sobre isso que ele falou, tá? Tá aqui então. Sou sim fruto de uma geração que aprendeu erradamente que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem e não são. Cara, é o seguinte, esse tipo de argumento que, porque a sociedade, eu sou fruto de uma geração, eu não sei o que, isso daí é desculpa de esquerdista pra validar tudo. Então assim, se o cara é um bandido, é porque ele cresceu no meio que o transformou em bandido. E isso puxa o quê? Puxa pra análise behaviorista ou análise comportamental do ser humano com relação à interação dele com a sociedade, como se o ser humano fosse um fruto do meio e ele agisse exatamente como o meio dele também age. E isso caiu por terra. Hoje em dia a gente tem uma abordagem muito mais moderna, muito mais crível, que seria a abordagem interacionista. Essa abordagem interacionista ela diz o seguinte, que o ser humano ele até é influenciado pela sociedade, mas ele também influencia a sociedade. Ou seja, você acreditar no behaviorismo, você acreditar puramente na análise comportamental, é você acreditar que filho de peixe, peixinho é. E não necessariamente uma criança que cresce em um ambiente hostil vai ser uma criança hostil. Isso não tem nada a ver. Existem casos de pais que têm filhos gêmeos e um dos gêmeos vira um trabalhador honesto, uma pessoa correta, o outro vira um bandido. E eles têm a mesma criação. Então você utilizar esse tipo de desculpa esfarrapada que não, porque eu sou uma vítima da sociedade. É claro que a sociedade tem sim a sua culpa nisso daí. O meio que ele cresce exerce sim uma influência nas atitudes futuras dele, na atitude dele como um ser humano adulto, no caso. Isso exerce influência, já é até comprovado. Se você assistir, por exemplo, filmes como Laranja Mecânica, por exemplo, você vai ver que o Malcolm McDowell, né, o Alex Delarge no filme, ele faz o que faz porque ele é, sim, fruto de uma sociedade que prega no caso, sexo e violência como arte. Porém, ele também tem a influência dele, ele exerce a influência dele no meio que ele vive. Então, essa análise interacionista do comportamento humano perante a sociedade é uma coisa muito mais correta. E o Zé Maier usar esse tipo de desculpinha aqui, não, porque eu agi dessa forma, porque eu cresci numa geração que pensava dessa forma. Olha, eu conheço muitos homens que são da mesma geração que o Zé Maier e não tomam esse tipo de atitude que ele tomou, não são assim como ele também é. O Zé Maier falando isso, ele nada mais faz do que validar todos os argumentos que essa terceira geração do feminismo diz. E há até teóricos que dizem que na verdade essa é uma quarta geração do feminismo, mas enfim, eu vou defender ainda a teoria da terceira geração do feminismo. Essa terceira geração do feminismo, ao contrário da primeira e da segunda, que tiveram relevância histórica, tiveram uma importância, lutaram por coisas que realmente tinham que ser colocadas em pauta, essas duas primeiras gerações estão sendo ofuscadas por essa terceira geração que prega coisa babaca, como por exemplo, cultura de estupro, que todo homem é o potencial estuprador. É um tanto quanto preconceituoso esse tipo de argumento. É um argumento nada mais usado por pessoas que são massa de manobra de partidos esquerdistas que querem assumir o poder utilizando minorias. Eu sou a favor das lutas das minorias, mas sem influência política por trás disso, que é o que acontece. Muita gente é utilizada como massa de manobra, em especial dessa terceira geração do feminismo. Então, Zé Maier, é o seguinte, cara. Você fez o que você fez porque você é assim. Não é porque você foi criado dessa forma, não é porque você é fruto de uma geração, não. Com todo respeito, tem muita gente aí que também é fruto dessa sua geração e não age dessa forma. Respeito e bom senso para com o sexo oposto não é fruto de geração, não, cara. É coisa pessoal, é coisa do caráter individual de cada um. É isso. Adiós. Fui.